Oi, pessoal, tudo bem? Conforme prometido ontem e no final de semana com o pessoal que participou das aulas presenciais da oficina literária Você Sabe Escrever para Jovens, estou aqui ao vivo com vocês para a gente fazer o nosso hangout, o nosso vídeo ao vivo, para tirar as dúvidas que surgiram por causa das atividades que vocês estão fazendo em casa ou dentro da sua carreira, se você não participou das aulas presenciais, mas quer tirar alguma dúvida. Estou aqui para conversar com vocês. É a primeira vez que eu faço uma live, então tenham paciência comigo se eu estiver fazendo alguma coisa errada. Ai, quanto joinha aqui embaixo, aqui gostoso. Bastante gente participando. Bem-vindos, obrigada. Então, gente, a ideia aqui é justamente essa. Essa é a primeira parte das atividades online que serão realizadas pela Oficina Literária, né, que eu estou fazendo junto à Secretaria de Cultura de Presidente Prudente. Então, aproveito o começo aqui do vídeo para agradecer a Secretaria de Cultura, lá de Presidente Prudente, o secretário, a confiança em meu trabalho, para que eu estivesse lá com vocês, para que eu pudesse ministrar essa oficina. E também, principalmente, a querida Gisele Galindo, que foi meu contato lá dentro, quem acompanhou tudo, quem me instruiu, me orientou, me ajudou em todas as etapas, né? É sempre burocrático a gente resolver tudo que precisa antes de tudo finalmente acontecer. Então, hoje, eu vou dar prioridade para as perguntas feitas agora e enviadas pelo pessoal que participou já das atividades presenciais, porque vai dar uma continuidade para o que a gente já começou a ver lá, e em seguida eu vou vendo o que vocês estão me mandando aqui. Então, quem tiver pergunta, quem tiver dúvida, quiser saber alguma coisa sobre escrita, mercado editorial, mercado literário, a carreira de escritor, publicação, manda aqui nos comentários, eu vou copiando e colando e vou ver se eu consigo responder todo mundo, tá bem, pessoal? E esse vídeo vai ficar também, se eu souber fazer isso, vai ficar disponível para vocês offline depois. Para ninguém se assustar, eu estou armada, gente, com minha raquete de pernilongos. Então, aqui em casa tem muitos pernilongos. Se vocês ouvirem uns estralos, de repente, é porque eu tô matando pernilongo, tá bom? Eu tô aqui de short. Então, se de repente vier um na minha perna, eu vou ter que usar ela, dar uns estralos altos. Não sei se mais alguém tem isso aqui em casa. Vocês sabem como é que é, né? Deixa eu ver quem tá por aqui. Olha quanta gente, quanto coração aqui embaixo, que coisa gostosa. Eu tô adorando, acho que eu vou viciar nesse negócio de live. Qualquer problema, não estão ouvindo meu áudio, avisa, tá, gente? Não sei como é que as coisas são aqui. Olha que delícia. Oi, Fran. Oi, Valky, tudo bem? Olha o Porto Feliz aqui, que gostoso. Jennifer, quanta gente, Letícia. Ó, tô curtindo aqui. Ah lá, a Jennifer fez uma pergunta aqui. Fala um pouco da experiência da oficina literária. Já tinha feito antes? Tudo bem, Jennifer, querida? Eu já tinha ministrado alguns workshops mais curtos. Eu nunca tinha feito uma oficina literária nesse formato, tão extensa e com tanta profundidade. A sessão presencial, a primeira parte, foram 2 dias com 7 horas de curso em cada dia. Então, eu fiz uma programação bem detalhada. Eu tive que pensar em toda a sequência, em toda a lógica, né? Começo, meio e fim, de tudo que eu ia transmitir para os alunos, pensando em necessidades diferentes que iam estar lá dentro da sala, né? Então, lá tinha gente que tinha vontade de escrever, lá tinha gente que já escrevia e queria saber como publicar. Ai, meu Deus, caminhão de gás vindo da emoção para nossa live aqui. Então, obrigada. A Dionita confirmou que o áudio tá show. Vocês devem estar ouvindo, então, caminhão de gás também, né? Alguém quer gás aí? Acabou o gás? Aproveita. Bom, passou. Então, foi bem interessante essa experiência de eu poder ensinar dentro de necessidades diferentes, dentro de uma mesma sala de aula. Eu tive essa preocupação, eu quis abordar desde uma visão, um parâmetro do mercado literário, quem são os leitores, até as técnicas literárias, até como funciona o mercado editorial, a publicação, quais são os possíveis caminhos, porque cada pessoa vai ter um caminho diferente, cada pessoa quer se lançar no mercado de um jeito diferente. Foi muito bom. Ó, então, deixa eu já copiar uma pergunta que está chegando aqui, mas eu vou começar respondendo. Qual o nome aqui? Janaína Soares. Sua pergunta está anotada aqui, Janaína. E, pessoal, se porventura, no final dessa live, como é a minha primeira experiência, eu não responder alguém, alguma coisa não der certo, vocês me mandam uma pergunta inbox,
que lá no meu canal do YouTube, o canal Samantha Holtz, eu sempre gravo vídeos, muitos deles respondendo a perguntas que me mandam sobre técnica, sobre mercado, carreira. Então, de repente, eu posso responder por lá também, fazer um vídeo especial reunindo as perguntas não respondidas. Vamos começar, então, pela pergunta enviada. Oi, Guilherme. Oi, Edson. Oi, Dayana. Oi, Jennifer. Quanta mensagem. Pergunta do Leonardo Marrone, tá? Ele me mandou aqui já para a gente começar o nosso hangout. Ele queria saber sobre a possibilidade de utilizar ou não no mercado literário consultoria com especialistas para auxílio em ambientações de histórias. Então, ele até usou como exemplo o Pássaro, né, que eu escrevi ambientado na Idade Média. Ele queria saber até que ponto existe isso, se é recomendável fazer isso. Acredito que até por uma preocupação pessoal, né, de utilizar um conhecimento de alguém um pouco mais especializado para ambientar a sua história. Então, Leonardo, em primeiro lugar, depende muito da intenção da sua história. Se você vai escrever um livro para, de fato, retratar uma época, você não quer... Eu, em O Pássaro, por exemplo, eu não tive a intenção, pelo menos, de retratar fielmente ou defender uma época, um movimento social daquela época, uma convenção. Eu não quis me posicionar a respeito daquele cenário. Não era a intenção de, vamos dizer, ser histórico. Era para ser um romance de época, ambientado em tempos passados. Mas agora, se você já vai escrever uma coisa com uma profundidade maior de pesquisa, uma riqueza maior de detalhes, porque vamos supor que você vai ambientar uma história sua em uma guerra, e os seus personagens, você se inspirou, ou você pegou pessoas que existiram, que eram um sargento que estava ali combatendo, você pegou pessoas que realmente participaram daquele momento histórico, aí talvez seja interessante você recorrer a esse tipo de consultoria, porque você está abordando muitos detalhes reais na sua história, você está abordando um acontecimento real que a gente estuda, que a gente conhece, que muita gente está estudando isso na escola ou pesquisa sobre isso. Então, se você está colocando, quanto maior a realidade, o realismo da sua história, se você não está usando apenas como cenário, apenas para ambientar o que você está escrevendo, se você de fato quer retratar um acontecimento, uma época, um grupo social, seja lugar, seja época, vale a pena, tá? Mas assim, aquela coisa da grana, né? Poxa, como é que eu vou contratar um consultor, contratar um especialista? Estou começando minha carreira, não tenho grana. Recorre a professores de história, um que deu aula para você, um que é seu colega, troca serviço, troca favor. Vê aí, lê livros, né? Pesquisa sobre isso na internet. Hoje em dia a internet possibilita muito a gente encontrar detalhes, tomando o devido cuidado, né? Muitos sites não são confiáveis, mas a internet também nos ajuda, pelo menos, a ter uma base. Então, não se bloqueie por isso também. Se, de repente, você está escrevendo uma história e esbarrou em detalhes que você não tem certeza, não pare de escrever por causa disso. Deixa grifado em amarelo, deixa em letra vermelha, deixa um comentário, um balãozinho lá, pesquisar melhor. E, de repente, se você vai recorrer à ajuda de um amigo, para você não ficar... Você não sabe nem por onde começar. Como é que eu vou conversar com ele? O que eu vou pedir para ele? Escreve sua história, marca todas as dúvidas e depois marca um café, fala, vou pagar o almoço para você, você topa? Eu queria te fazer umas perguntas. E pronto. E você já dá todas as perguntas selecionadas. Olha, na guerra eu tenho um personagem que lutava. Como é que eles iam ao banheiro? Sei lá, até essa sua dúvida. Pega todas as dúvidas pontuais que você teve e faz essas perguntas. Recentemente, eu tô com uma listinha de perguntas médicas para fazer a duas amigas médicas minhas, que estão guardadinhas ainda, que é uma história que eu ainda vou trabalhar, mas ela vai envolver uma situação de saúde, um tratamento que ele vai estar relacionado ao conflito central da história. Então, eu preciso saber ao certo como, né, essa questão é realmente vivida, quem tem essa doença, quais são as possibilidades de cura, o que está dentro da realidade ou não, justamente para não ir contra, muitas vezes, quem vive essa realidade, ou às vezes alguém lê lá e fala, meu Deus, Samantha viajou, isso não existe. Né? Então, é legal, sim, a gente se preocupar com esses detalhes. Mas tudo também vai da sua intenção de escrever um romance. Às vezes você nem quer escrever um romance, você quer escrever um livro de não ficção. Aí mais ainda que vale a pena você ter
ajuda aí de um especialista, de repente transformar ele no seu leitor beta. Ele ser o cara que vai ler o seu livro e te devolver cheio de comentário e correção. Também é uma possibilidade, tá? Também o Leonardo me perguntou aqui, é possível ou comum a contratação ou consulta de um especialista? Ah, não, desculpa, isso aqui ele já falou. Ele falou sobre criar idiomas. Ele mencionou um exemplo aqui de Tolkien, né? Que ele admira muito, que além de compor magníficas obras, cria novas línguas para os seus povos das suas obras. Ele falou sobre isso de criar idiomas. Ele também é formado em linguística, o Leonardo. Ele queria saber o potencial de demanda que existe de autores de ficção fantástica ou científica, de histórias alternativas, para usar esse tipo de consultoria para a criação desses novos idiomas, dessas linguagens, né, criadas exclusivamente para aquela história. Eu também acho isso sensacional, Leonardo. Eu acredito que, assim, se você está tendo esse tipo de preocupação, mostra o quanto você está comprometido em entregar ao seu leitor algo único. Realmente, se você vai escrever uma história de fantasia, uma história até mesmo às vezes sobrenatural, envolvendo algum tipo de povo, algum tipo de grupo, né, social, é bem interessante. Eu imagino a complexidade, eu nunca fiz isso, mas é bem interessante você pensar na criação de um vocábulo próprio, né? E eu não sei dizer, porque isso exigiria talvez certa pesquisa. Se você está pensando em oferecer esse serviço como profissional de linguística que você é, eu acredito que o primeiro passo é você talvez fazer uma pesquisa, contato direto com autores de fantasia. De repente você está presente em eventos, né? Tem muitos eventos hoje em dia, até de cosplay ou específicos de literatura. E não precisa ficar só em literatura. Você pode falar com desenvolvedores de jogos, por exemplo. Pessoal que cria jogo, às vezes está criando um universo ali. Então, filmes. Tudo que envolve criação, tudo que envolve invenções, né? E foge do mundo real, está na fantasia, existe ali a possibilidade de enriquecer e aprofundar a história daquela pessoa com termos próprios, palavras próprias, um vocabulário próprio. Às vezes a pessoa até tem vontade, mas ela não sabe a quem recorrer para pedir esse tipo de ajuda. Então seria o caso de, em primeiro lugar, você ter contato com essas pessoas, falar com esses escritores. Ai, quanto coração aqui embaixo, que lindo! Falar com essas pessoas, entrar em contato, se oferecer seu serviço, se apresentar, de repente criar um e-mail de apresentação, falar, olha, eu trabalho com consultoria, assessoria, né, em tudo que é relacionado à linguística, explicar, mas talvez seja interessante você focar mesmo, talvez nisso, na criação de vocábulos, né, para a pessoa saber exatamente com o que ela pode contar com você. Quanta gente aqui! Deixa eu ver quem mais está participando aqui, para eu ir respondendo. Oi, Raquel! Ah, Janaína, já copiei sua pergunta. Vem para Vargem Grande Paulista, interior de São Paulo. Adoraria te conhecer. Jennifer, que delícia. Eu também. Tomara que surja uma oportunidade para mim aí em Vargem Grande. Vou adorar. Oi, Milene. Que gostoso de te ver aqui. Sei que é linda. Boa tarde, Érica. Quantos comentários fofos. Manda um oi aqui para nós nos Estados Unidos. Abraço. Olha o Rodolfo. Oi, Estados Unidos. Hello, United States. Vocês viram? Essa live está tendo alcance internacional, gente. Olha que chique. Rodolfo é um amigo muito querido que estudou comigo na Exanc de Sorocaba. Tem mais alguém de Sorocaba aqui assistindo? Temos até Estados Unidos. Por que não, Sorocaba? Obrigada por estar aqui, Rodolfo. Que legal. Tati, minha irmã. Oi, Tati. Linda Iana, querida. Aqui mais uma perguntinha da Cíntia. Cíntia, vou copiar aqui para ficar na fila, tá bom? Ó. Ai, meu Deus, eu preciso de uma secretária me ajudando. Oi, Yasmin, que linda. Samuel, seja bem-vindo. Aqui a Dayana chamando a Vildimara. Vem, Vildimara. A Vildimara sempre comenta. Wildimara, eu nunca sei se eu falo certo o nome dela. Ela sempre comenta nos meus vídeos do YouTube. Aqui. Uma perguntinha direto do Ceará, da Lidaiana. Também está entrando para a fila. Vamos ver quem mais. Ei, Edson, obrigada pela presença, parabéns pela iniciativa, Samantha, belas dicas. Obrigadão. Poxa, Edson, receber um elogio assim de um amigo escritor talentoso é muito bom. Letícia,
Catiúcia, tudo bem, minha querida? Que saudade! Sempre tive dúvidas. Ah, tá. Perguntinha da Letícia, copiando também. Olha aqui, Brasília nos acompanhando. A Catiúcia querida. Beijo para sua filhota linda também. Deixa eu ver se eu marquei o nome certo. Letícia Gols. Gols ou Gols agora? Eu vi que eu tô escrevendo. Mária, gente, quanta gente. Deixa eu ir para a segunda. Oi, Maria, tudo bem? Maria Aparecida tá aqui, que estava lá com a gente no curso. A Tati oferecendo de vir me ajudar, minha irmã. Não precisa, Tati, obrigada. Ah, quem que tá chegando aqui? Roberta. Ei, Roberta, bem-vinda. A Thaís, a Maria. Vamos ver. Vamos lá, então. Baixada Santista Itanhaém. Que legal, gente. Essa live tá chegando longe. Tô gostando. Leonardo, respondi suas perguntas. Se sobrou alguma dúvida, tá? Se não era exatamente isso que você queria saber, me manda e-mail, tá bom? Complementa pra gente, né, poder se aprofundar no tema. Se precisar, inclusive, de contatos de pessoal que você possa falar para saber a respeito dessa questão da consultoria, com a criação de idiomas, ou para você pedir ajuda para essas pessoas, ou oferecer, me fala, tá? Aí eu tenho uma perguntinha aqui da Fran Silva. Fran tá aqui online com a gente, né, Fran? Tava lá no curso também. Que ela escreve poemas, e ela queria saber como ela pode fazer para divulgar esses poemas, né? A gente falou muito lá no curso e está falando aqui também sobre romance, ficção, obras, né, em prosa. E a Fran escreve poesia. A Maria Aparecida, que está aqui com a gente, também escreve poesia. E a divulgação, né, ela é um pouco mais difícil, eu acredito, no sentido de que quando a gente tem um romance, vamos supor, a gente pode criar nossa sinopse, a gente pode pôr um tema, a gente pode deixar ali uma sinopse que deixe o leitor curioso, né, para ler, nossa, eu vou ler essa história para saber o que acontece, ou vou ler essa história porque é um tema que me agrada. E agora, poesias. Normalmente, um autor de poesias vai lançar uma coletânea. Ele vai reunir os seus trabalhos e vai oferecer para os seus leitores. E aí, como é que ele vai criar uma sinopse? Como é que ele vai poder fazer para divulgar esse trabalho e oferecer, deixar o seu leitor aí desejoso de acompanhar seu trabalho? Ai, quanto coração de novo! Ai, ai. Então, Fran, eu acredito que, mesmo escrevendo poesias, você pode, lembrando lá do curso que a gente viu presencial, você pode usar a força do tema, por exemplo. Você pode agrupar suas poesias em temas. Lançar uma coletânea só de poesias sobre o amor. Uma coletânea só de poesias sobre a saudade. Poemas, né? De poemas sobre saudade, sobre dor, sobre luto. Ou em uma mesma coletânea, agrupar seus poemas por temas. Porque aí a pessoa, às vezes, ou você fazer poemas especiais para a pessoa presentear alguém. Presentear a mãe, presentear o pai, presentear alguém amado. Você pode usar a sua criatividade para pegar aquele texto que você tem ou que você está criando e você dar uma finalidade para ele. Eu sei que a arte é livre, você pode até ter seus textos ali criados aleatoriamente, conforme sua inspiração mandou. Mas na hora de você pensar comercialmente, se você vai querer criar um produto e aumentar o potencial de venda desse produto envolvendo poesias, envolvendo a sua criação, sua linguagem poética, eu acredito que utilizar o tema é bastante interessante. E aí fica mais fácil, inclusive, de você criar uma sinopse. Fica mais fácil você criar um texto para convencer o seu leitor de que aquele produto é adequado para ele, que ele pode presentear com aquele livro, né? Porque o tema vai ter a ver com ele, o assunto, o sentimento presente no livro. E se a pessoa comprou sua coletânea, se você dividiu ela por temas, hoje eu tô afim de ler um poema bem romântico, eu vou lá na parte de amor, né? E você pode usar e abusar da diagramação. Acredito que a poesia tem essa vantagem em relação à prosa. Você tem muito mais espaço em branco na página para você colocar formas, figuras, desenhos, para você trabalhar as primeiras letras dos seus poemas, para você deixar tudo muito mais visualmente muito mais bonito. A gente viu também no curso, né, que o visual hoje em dia, principalmente para a galera mais jovem, está contando muito ponto na hora deles escolherem um livro, né, para comprar, para ter em casa, ter na sua estante, então também vale a pena. Mas para o pessoal adulto, o tema, na última pesquisa Retratos da Leitura, o tema se revelou o assunto principal. Então, quem sabe você consegue ganhar uns leitores a mais, de repente, deixando mais claro na apresentação do seu livro para que aquele texto vai servir para ele.
vai servir para curar uma dor, vai servir para se declarar para alguém, vai servir para ele refletir sobre a vida, ele está precisando de autoajuda, uma força, aquele poema está trazendo essa reflexão, essa força. Eu acho sempre válido a gente oferecer algo além da arte pela arte, vamos dizer assim, né? Mas como eu disse, guarda separadamente, porque nada impede de repente você lançar uma coletânea sem intenção nenhuma e sem se preocupar, inclusive, se vai vender ou não. Só quero que compre quem gosta do meu texto e não tô nem aí para sinopse, para comercial, para nada. E aí, para você divulgar, lancei, publiquei e-book ou publiquei físico, aí você pode seguir o mesmo caminho de todos os escritores, de estar presente em eventos, você pode também entrar em grupos de Facebook, de WhatsApp, que falam sobre poesias. A gente tem muito grupo sobre poesia hoje em dia. Faça amizade com outros poetas, participe de saraus. Eu acho que sarau cultural, não sei se todas as cidades têm. Aqui em Porto Feliz tem, faz tanto tempo que eu não consigo estar presente, mas a gente compartilha a nossa arte. Vai lá, lê seus poemas no sarau, ouve os poemas dos outros. É sempre bem interessante você fazer esse intercâmbio de criações. Então, veja, São Paulo tem muito, acho que aquela Casa das Rosas e vários outros lugares, eles vivem tendo atividades culturais. Esteja presente em oficinas, né? Por exemplo, você vai lá, tem um outro poeta fazendo aquela aula também, vocês conversam, trocam ideia. Muito válido, acho que essa troca, um poeta, no caso, vai ajudar o outro a encontrar caminhos. Vai falar, eu participo da Associação Brasileira de Poetas, venha participar também. Então, a partir desses contatos, você vai encontrando meios de divulgar sua arte também. Tá bom, Fran? Qualquer coisa, e-mail para mim. Vamos ver aqui mais comentários, senão eu vou ficar atrasada. Ai, onde eu parei? Aqui. Andresa, bem-vinda, minha querida. Ah, a Milene está perguntando sobre a minha ida para Campinas dia 2 de dezembro. Eu ainda não estou conseguindo divulgar muito isso. Aliás, gente, minha vida está meio louca. Não estou conseguindo estar tão presente nas redes sociais quanto eu normalmente estou. Por isso que eu ainda não divulguei. Mas dia 2 de dezembro eu vou ter um evento em Campinas, junto com a Ana Beatriz Brandão e com outras autoras também que eu ainda não sei ao certo quais são as confirmadas. Eu não vou falar aqui para não falar besteira, mas estou na ansiedade. Eu adoro. Vocês sabem que eu adoro estar com vocês. E vamos ver, Samuel. Ah, Samuel, boa viagem. Ele tá saindo. Assiste depois, então. A Letícia travou bem na hora que eu falei dela. Letícia, oi de novo para você. Espero que o vídeo não trave agora. Olá. Aqui mais uma perguntinha agora da Roberta Santos. Vou botar aqui na fila. Legal ver vocês. O pessoal que estava lá na... pessoal que estava na presencial, o pessoal que não estava. Olha que legal, gente. A Maria Aparecida Pereira de Souza, que está aqui nos comentários, ela é uma das poetistas, né, que fala para a mulher, que esteve presente nas aulas presenciais, e ela deixou aqui, Presidente Prudente tem a Associação de Escritores, se quiserem participar, entrar em contato. Então, olha aí, escritores de Presidente Prudente região, quem quiser participar, um grupo de escritores, é sempre um ótimo lugar para você trocar ideias, para você trocar desafios, saber... Peraí, eu sou do tipo de pessoa que se eu faço duas coisas de uma vez, ao mesmo tempo eu travo. Então, Roberta Santos... daí, pronto. Tava vendo de quem que é a pergunta. Muito obrigada, Maria. Ó, quem quiser, troca figurinha aqui com ela. Ai, que linda. Cada pergunta linda que vocês estão me mandando, gente. Raquel Feliz. Estou anotando sua pergunta, Raquel. Beijo para o Cauê, sobrinho da Fran, que tá me mandando um beijo aqui também. Ibrahima, querida, um beijão para você. A Ibrahima ministrou um curso maravilhoso na Universidade do Livro, lá em São Paulo, que eu assisti. Muito bom te ver aqui, querida. Vamos lá, então, para a próxima pergunta aqui da fila. Ainda, né, como eu disse, eu estou dando prioridade para o pessoal do presencial, porque foi feito toda uma reflexão em cima disso, né? Isabela Rocha, minha querida, perguntou o seguinte. Ela disse, fiquei muito contente que ela me disse aqui que não sobraram muitas dúvidas, foi tudo muito esclarecedor durante as aulas, fiquei muito contente, querida, obrigada. E a gente falou no curso presencial, para contextualizar para vocês, a respeito de voz do escritor. Que, por exemplo, eu tenho uma voz
como escritora. Cada escritor tem a sua. Alguns escrevem de uma forma um pouco mais descolada, um pouco mais solta. Outros escrevem com um pouco mais de formalidade. Frases mais longas, descrições mais profundas. Outros são mais objetivos. Essa é a voz de cada escritor. Quer você escreva um romance fofinho, quer você escreva um romance super juvenil, jovem, moderno. Juvenil, jovem foi maravilhoso, né, gente? Quer você escreva um romance jovem, moderno. A sua voz sempre vai estar presente. E é claro que no momento que o seu personagem está falando, no momento que está acontecendo um diálogo, é ali que você vai deixar mais acentuada a voz do personagem. Ou quando o escritor está no ponto de vista daquele personagem, ele também absorve um pouco da essência daquele personagem, mesmo que em terceira pessoa. E a Isabela me fez uma pergunta bem interessante. E no caso de primeira pessoa? Ela é o tipo de autora que gosta de escrever em primeira pessoa. No momento em que estamos narrando os acontecimentos, essa voz do escritor também deve falar? Bem interessante sua pergunta, Isabela, porque a gente falou realmente focando em terceira pessoa, né? Então a gente dividiu bem o narrador, que é o escritor, dentro ali do ponto de vista do personagem, quando a gente tem o narrador onisciente, que é a maioria dos casos de terceira pessoa, e a fala do personagem, em que o narrador solta a mão e deixa o personagem falar e faz as suas interferências. Primeira pessoa, a voz do personagem vai falar muito mais alto. Com certeza, a gente vai ter muito mais forte as características e a presença do personagem, porque é ele contando a história. O narrador, ele não existe mais, só existe o personagem. Ele está conversando diretamente com o leitor, sem um intermediário, sem um mediador. O narrador está ali contando tudo o que ele está vendo, ele está ali penetrado nos sentimentos e pensamentos do seu personagem. Agora, quando você escreve em primeira pessoa, e para quem tem dúvida sobre isso, primeira pessoa é contando a história, o personagem contando a história. Eu fui, eu entrei, eu olhei, eu parei, né? E então, quando é o próprio personagem contando a história, aí sim, mesmo você tendo a voz do personagem muito forte, vai depender de quem é seu personagem e de quanto a voz dele é parecida com a sua voz de escritora. Se eu estou escrevendo em primeira pessoa a história de um traficante, ele vai ter todo um jeito dele de conversar, dependendo de onde ele vive, de qual classe social ele pertence, qual a sua história de vida, qual a sua bagagem, qual a sua rede de amigos, de como ele precisa se livrar de algumas situações, quem ele é, seus medos, sonhos, todo, né, aquele círculo toda aquela análise que a gente conversou na hora de fazer uma personalidade do seu personagem. Então, dependendo de quem ele é e como ele se comunica, é isso que vai estar fortemente presente, não somente nas falas, mas também na narrativa dele, porque ele vai dividir muito mais com o leitor o que ele está pensando, o que ele está sentindo, o que ele está vivendo. Então, vai estar forte. É lógico que, assim, eu tenho uma história em primeira pessoa desse traficante, e eu tenho uma história em primeira pessoa de uma menina bailarina sonhadora que quer viver um conto de fadas. Beth Levitt, né? Praticamente. Mas eu estou dando esse exemplo porque eu tenho 2 livros da minha autoria, ambos narrados em primeira pessoa. Não tenho, tá? Estou dando exemplo. Ambos narrados em primeira pessoa, só que um é desse personagem barra pesada e o outro é de uma personagem romântica, sonhadora, fofa, querida, corações, borboletas, flores e unicórnios. E é lógico que cada um vai contar a sua história de um jeito diferente. Esse aqui é como se eu estivesse lendo o diário desse cara barra pesada. E esse aqui é como se eu estivesse lendo o diário cor-de-rosa de capa de veludo da bailarina fofa. Então, mas nos 2, existe, vamos dizer, a minha alma nos 2. A Samantha Holtz, de alguma forma, está presente nos 2. E isso não é algo exato, não é algo lógico para eu poder dizer aqui para vocês. É assim que se faz, é assim que acontece. Porque nem eu sei como é que faz. É uma coisa que acontece naturalmente. É igual a sua mãe fazer um bolo de chocolate ou fazer uma macarronada. De alguma forma, você sabe que aquilo foi feito por ela. Um é doce, um é salgado, mas o jeito de fazer, o jeito de colocar no prato, de apresentar, de servir, se tá bem temperadinho, os cuidados, os detalhes, ali você enxerga a sua mãe, como ela preparou aquilo. É mais ou menos isso que os seus livros vão oferecer para o seu leitor. Não importa qual está sendo a voz do personagem, é em primeira pessoa, é o personagem, a gente se afasta muito mais e deixa o personagem livre para contar a história dele.
mas de algum modo os nossos vícios vão estar presentes ali. Isso nem sempre é ruim, nem sempre é bom, né? Tem vícios que são a nossa marca registrada e às vezes é por causa deles que o leitor nos adora. E nossas manias estão presentes ali. Se eu tenho mania de descrever muito e eu estou escrevendo sobre um cara mais objetivo, em algum momento essa mania descritiva vai escapar, ela vai aparecer, seja até nas falas de outros personagens que estão interagindo com ele. Então, de algum modo, e não só na narrativa, a gente está falando só de voz narrativa, mas existe também a marca do escritor na forma como ele conduz os acontecimentos, na forma como ele entrelaça começo, meio e fim, detalhes, abre e fecha as pontinhas, né? Fecha com as pontas soltas que ele deixa pela história, cumpre aquela jornada do herói que a gente estudou também. Então, é aí que o escritor está presente, ok? Se não tiver ficado claro, e-mail. Todos vocês, aliás, né? Alguém que... E ela também me perguntou o seguinte, deixa eu achar aqui. Quando a gente conversou bastante no curso, ela disse que ela não escreve em terceira pessoa porque ela tem um pouco de receio de se confundir na hora dos pontos de vista. Porque o que acontece? Quando eu escrevo em primeira pessoa, querido diário, hoje eu fui para o supermercado e eu comprei arroz. Eu só estou contando sobre mim. Agora, quando eu estou escrevendo em terceira pessoa, hoje Samantha foi ao supermercado e comprou arroz. Encontrou fulano de tal e ficou nervosa, porque tinha brigado com aquela pessoa e desviou para outro corredor. Existe o risco do escritor ficar pulando de ponto de vista, em cenas que tem mais de um personagem participando. Então, na minha cena que eu estou escrevendo, tem a Malu e o Luiz Otávio, os dois estão conversando, e eu estou com o ponto de vista da Malu. Como eu disse no curso presencial, é como se a minha câmera de escritora, que está descrevendo, sentindo e ouvindo, cheirando tudo e pensando, está na cabeça da Malu nesse momento. Então, eu descrevo as percepções, sensações. Olha lá, gente, promoção, vamos comprar. Vamos esperar. Porto Feliz tem carro de som, gente. Eu acho que... R$11,99 o quilo, olha lá, vamos lá. É só porque eu não sei se fica ruim de vocês ouvirem enquanto tá passando. Linguiça suína. Ok, pronto. Deixa eu fechar aqui a janela, vai. Pronto. Então, desculpem a interrupção. O que acontece? Eu tô com a câmera na cabeça da Malu. Então diz, Malu encontrou o Luiz Otávio, conversaram, bababá. Ela inspirou fundo, chateada, as risadinhas aqui embaixo. Ela inspirou fundo, chateada, não gostou da forma como ele respondeu. Ela reparou no tanquinho da barriga dele, ficou, né? Tentou disfarçar que aquilo a incomodou. Eu tô falando que ela tentou disfarçar, que aquilo a incomodou, que ela gostou, que ela quis dar risada. Tá tudo aqui na cabeça dela. E eu, como escritor, tô narrando isso. Mas enquanto ela conversa com o Luiz Otávio, eu não posso ficar pulando da cabeça dela para a cabeça do Luiz. Ai, Malu sentiu vontade de abraçá-lo, mas se conteve. Daí ela fala uma coisa. Ai, Luiz Otávio achou fofo que ela ficou nervosa. E daí eu falo como a Malu se sentiu, como o Luiz Otávio se sentiu, e essa câmera fica pulando. Aí, e eu falei tanto disso que eu esqueci a pergunta. Sobre a questão dos pontos de vista, eles não devem ficar pulando com essa rapidez, né? Ela mesma lembrou e mencionou aqui. Mas eu posso, por exemplo, escrever duas cenas próximas, mas diferentes, cada uma com um ponto de vista? Sim, totalmente, plenamente. Às vezes, é como eu disse no curso para vocês, isso não é uma regra inquebrável e se você fizer essa troca de ponto de vista, você cometeu um pecado literário. Não é assim. É um cuidado a se tomar para o seu texto não ficar confuso. A gente, em cada cena, manter, de preferência, o único ponto de vista do início ao fim desta cena. Se eu for trocar o ponto de vista, normalmente fazer aquela separação de cena, enfim, né? Mas, justamente, o que você falou aqui, Isa, é exatamente isso. Escrevi uma cena em um ponto de vista, interrompi, ou, de repente, só dei um enter para outro parágrafo, já é o ponto de vista de outra pessoa, nenhum problema. Essa troca, ela pode e deve acontecer. Existem livros que é um único ponto de vista do começo ao fim. Em primeira ou em terceira pessoa. Tem os dois casos. Livro em terceira pessoa também, que o escritor só está ali embarcado em um único personagem. E quando você está em um personagem, você, para falar do outro, normalmente ele diz, fulana pareceu irritada, fulana coçou a cabeça e ela achou que aquilo estava começando a incomodá-la.
Ah, ela percebeu que ele tentou segurar o riso. Então, para falar dos outros, se a câmera está na minha cabeça, eu falo dos outros que percebeu, pareceu, deu sinais de, né? Mas aí, se agora na outra cena seria legal essa câmera estar na cabeça do mocinho e não mais da mocinha. Nenhum problema. Terminei a cena da mocinha, fui para a cena do mocinho. Eu até conversei com a Camila, para dar um exemplo para vocês, né? Ela, em uma das atividades práticas que a gente fez no curso, que era justamente sobre pontos de vista, que eu sugeri a eles escreverem uma mesma cena em 2 pontos de vista diferentes, para eles sentirem o impacto da voz do personagem nessa cena. A Camila me deu, não sei nem se ela está aqui online com a gente, ela me deu o exemplo de uma cena X, de uma aproximação de 2 personagens. Ela falou, eu vou mudar os detalhes que ela me deu, para o caso dela não querer que eu revele, né? Ela falou isso em off comigo lá, ela tirou essa dúvida. Vamos supor, tem um momento dentro da balada que o menino tá chegando no bar e a menina tá apoiada no balcão e ela vê ele se aproximando e ela tem as percepções dela a respeito dele e ele tem as percepções dele a respeito dela. Então, ela criou a mesma cena em 2 pontos de vista. Ela vendo o cara se aproximar, tirando as conclusões, sentindo vontade de conversar com ele. E o cara também, enquanto se aproximava, reparando na menina, fazendo julgamentos a respeito dela, porque eles eram de classes sociais diferentes. E ela me perguntou como que ela podia fazer isso. Então, uma sugestão que eu dei para ela, por exemplo, ela achava importante dar para o leitor as 2 percepções. Ela queria que o leitor soubesse o que ela pensou e o que ele pensou. Uma sugestão que eu dei para ela foi, você pode opinar da chegada dele, da aproximação no ponto de vista da moça, que ela viu ele se aproximando, tal, que ela conversou com ele, o que ela pensou, o que ela sentiu, se ela se sentiu incomodada, se ela se sentiu feliz, se ela teve vontade de beijar o cara. E depois, ela pode, depois que o cara, ok, beleza, tchau, a gente se fala depois. Interromper a cena, começar uma nova cena, com esse cara, aí sim, no ponto de vista dele, ele voltando para a roda de amigos deles, e aí um amigo fala, ei, cara, demorou, e ele fala, nossa, encontrei uma mina mó estranha, e aí na narrativa, ou nele falando com os amigos, contando como ele se sentiu a respeito dela. Eu não preciso em uma única cena botar o que todo mundo pensou, eu posso criar uma cena em seguida daquela, mostrando o cara indo pro banheiro, que seja. Ele foi pro banheiro e enquanto ele fazia xixi, ele pensou, que menina estranha, meu Deus, eu achei isso dela. Ou dividindo isso com um amigo. Então, lembrem-se, se vocês quiserem dar detalhes do que todos os seus personagens estão pensando, ou crie um diálogo para que todo mundo exponha isso, e isso seja informado para o leitor, ou crie cenas com oportunidades de você estar em cada momento na cabecinha de um personagem diferente, tá bom, Isa? Totalmente possível. Espero que esse exemplo da Camila tenha ajudado a esclarecer a sua pergunta também. Vamos ver quem mais está participando aqui. Kátia Regina, tem uma perguntinha dela aqui também, eu vou deixar na fila. Obrigada por participar. Edson. A pergunta do Edson, a gente falou bastante sobre isso no curso presencial também. Qual o valor da pesquisa para a composição de uma boa história? Mas, se der tempo, eu vou chegar na sua e a gente vai falar de novo sobre isso aqui. Natália Barros. Mais uma perguntinha. Oi, Marlene. A Letícia Godoy, também pedindo... Kátia Bicudo. Que linda. Acabei de terminar de ler o maravilhoso livro Quando o Amor Bater a Sua Porta. Como sempre, maravilhoso. Muito obrigada. Que bom que você gostou. Ai, que linda. Acho que temos mais escritores assistindo aqui. Não tem nada melhor do que um leitor falar que a nossa obra é maravilhosa, tocou seu coração, né? Podem contar, viu, gente? Sempre que isso acontecer. Se não gostarem, também pode contar, porque às vezes as críticas de vocês é que ajudam a gente a melhorar, né? Todo mundo precisa. Raquel Felício também me mandou uma pergunta. Que delícia, gente. Pergunta, Ádia, me assistindo lá da Suíça, né, Ádia? Olha, estamos na Suíça e nos Estados Unidos. Estamos em vários lugares ao mesmo tempo.
Ricardo Alencar dividindo aqui que ele não consegue escrever em terceira pessoa. Realmente me perco total. Como também não consigo ler muitos livros. Em primeira pessoa é maravilhoso. Ricardo, exatamente. Cada escritor tem o seu ponto forte. Não adianta. A gente, às vezes, se encontra escrevendo, seja um tipo de história, um gênero literário, seja o jeito de escrever, primeira pessoa, terceira pessoa. Respeita isso, a gente não precisa ser igual a ninguém. Às vezes a gente fica, nossa, eu só escrevo em primeira. Às vezes os leitores começam a falar, eu queria muito ler um outro gênero seu, eu queria muito ler um outro tipo de história sua. A não ser que você esteja num momento aberto a essa mudança e queira se desafiar, se lançar o desafio, faz, vai lá e faz. Mas não se sinta menos do que ninguém, porque, nossa, eu só escrevo em primeira, nossa, meu caso, eu só escrevo romances. A gente não é menos do que ninguém por causa disso. É o que está na nossa alma, é o que está no nosso coração nesse momento. E se chegar a hora de fazer algo diferente, a gente vai saber, a gente vai sentir. A Gisele me contou, inclusive, que Caroline, me perdeu aí, imprudente, que a Josi Stolk, né? Beijão pra Josi, se ela estiver nos assistindo. As duas escreveram um livro hot juntas. Ele tá aqui, inclusive. Um Sensatez. Não dá para ver, ele está ali na minha pilhinha de livros. Elas escreveram Insensatez juntas. E a Gisele me contou que partiu do desafio de um leitor para a Josi, falando, olha, eu duvido que você consiga escrever um livro hot. Ela pegou, abraçou aquele desafio e, olha, virou uma obra. Muito legal, né? Vamos ver aqui. Aqui, Ricardo continuou compartilhando suas percepções de primeira pessoa. Eu vou tomar uma água enquanto isso, deixa eu ver. Olha lá, Jennifer concordando com ele. Peraí, tem uma pergunta. Jennifer, já respondendo já a sua pergunta, que você está escrevendo uma história que um capítulo é o mocinho que narra, um capítulo é a mocinha. Super legal. É bem legal para o seu leitor poder ter a percepção dos dois lados da história. Inclusive, é legal você procurar, se você quiser, às vezes, fazer uma auto-oficina sobre isso, pega livros que são escritos nesse formato para você prestar atenção na voz do personagem, como é que os escritores trabalham a voz do personagem quando eles trocam o ponto de vista, seja um por capítulo, seja um por cena, alternando entre as cenas. Sobre 1 Milhão de Estrelas, da Cristine Mello, que eu li faz pouco tempo, maravilhoso, ela faz isso, ela troca, cada capítulo é um personagem. Se eu não me engano, a última nota do Felipe Colbert e da Lupiras, eu não tenho certeza se ele intercala os personagens. Se alguém até souber e quiser pôr nos comentários, põe, mas parece que eles fazem isso. E a minha memória, às vezes, mistura todos os livros e histórias em uma coisa só. Mas o da Cristine é legal para você prestar essa atenção. O próprio narrador, embora seja a mesma escritora escrevendo os dois personagens, o capítulo dela e o capítulo dele, coloque elementos e sutilezas que deixem o seu leitor perceber que é ele falando e perceber que é ela falando, porque na voz do narrador você reflete, você solta ali muitos pensamentos do seu personagem, né? Muitas sensações, então deixa isso presente, tá? Jennifer. Aqui a Letícia também concordou em respeito de ponto de vista. Bahia, que legal. Cláudia Suzana, beijão. Marlene, Fran. A Patrícia, oi Samanta, excelente sua oficina literária. Muito obrigada. Estou muito feliz por vocês terem gostado. Preparei tudo com muito carinho, gente. Adoro livros em terceira pessoa. Caroline Yamashita. Que chique seu sobrenome, Caroline. Aqui o pessoal tá aqui opinando. Quem gosta de primeira e quem gosta de terceira. Tô adorando ler aqui as opiniões. Roberta Santos quer me ver no Espírito Santo. Eu também quero. Gente. Ei, Josi, tô ao vivo. Isso aí. Aqui, 13 da FML Pepper também altera. Obrigada, Mayra. Mayra Carvalho tá mandando aí pra Jennifer, ó, o livro 13 da FML Pepper, que eu também estou louca para ler, porque ela é maravilhosa. Legal, ó. Beijo de Portugal, da Josi Loyola. Mais um país. Estamos em 3 países já. Beijão, Sheila Rocha. Vamos voltar para as perguntas. Opa, tem mais. Aqui, ó, o novo livro Operação Xangai, em coautoria com a Malu Giraldelli. A gente usou primeira pessoa. A Letícia Godoy tá falando.
A gente usou primeira pessoa, ela narra o mocinho e eu a mocinha. Que legal, gente, fazer isso em coautoria, mais legal ainda. Cada autor narrar a voz de um personagem, mais ainda que vão ficar evidentes essas diferenças. Adorei, Letícia, que legal. Tá aqui no comentário dela, viu, gente? Inclusive tá o link do nome do livro, se alguém quiser ir lá conhecer, tá? Aqui a Fran Silva também lembrando que Identidade Fantasma, do Ricardo e do Marcelo, também a trilogia Príncipe e Gato, mudam com frequência o ponto de vista. Então, quando a gente está atento a esse tipo, né, de técnica, a esse tipo de, vamos dizer, fugiu a palavra. Eu estou atento ao ponto de vista, é uma coisa que eu quero trabalhar melhor em mim, é uma coisa que eu quero fazer melhor, quero errar menos, enfim. Não tem certo e errado na arte, né, gente? Mas pensando em deixar nossa leitura sempre mais fluida para o nosso leitor. É legal a gente começar a ler alguns livros, especialmente esses que a gente sabe. A Fran falou aqui. Identidade Fantasma, do Ricardo eu ia falar Ragazzo. Ricardo Valverde e Marcelo Siqueira, muda muito o ponto de vista. Eu vou ler esse livro prestando atenção nisso, em como eles fizeram a troca de ponto de vista. E até a gente começa a entender por que algumas cenas cansam mais e por que outras são muito mais leves e fluidas pra gente. E está respondido. Tenho mais 2 perguntinhas aqui do pessoal que estava presente no curso. Maria Aparecida Pereira, que está aqui com a gente, ela ainda ficou com dúvidas sobre como escrever a sinopse. Maria, acho que no seu caso, que é poesia, aquela resposta que eu dei para a Fran falou um pouquinho sobre como você pode criar um ambiente mais propício no seu livro de poesias, na sua coletânea, para você escrever uma sinopse, né, que seja agrupando textos dentro de um tema, que seja com uma finalidade, que você tenha criado algo, né, que você tenha usado uma forma criativa de agrupar seus poemas, de juntar todos em uma coletânea só de um tema, ou de, dentro do livro, fazer algum tipo de separação, de diagramação, deixar espaço de interação para o seu leitor. Vamos supor, você cria um livro de poema, você deixa o seu poema de um lado e do outro uma folha em branco com linhas, sugerindo uma atividade, que ele faça um desenho inspirado naquele poema, que ele escreva as percepções dele, que ele converse com aquele poema. Ou, vou fazer um poema que tem uma linha e uma linha vazia, ele vai criar o poema. Tem a minha linha e uma livre para ele fazer o verso de baixo. Olha, eu tenho ideias aqui, sei lá. Deve estar sendo ideias loucas, mas, enfim, você como artista não tem que pensar só, como a gente diz, dentro da caixa, né? Eu escrevo poemas. Autores de poesias lançam coletâneas. Vou juntar meus poemas, lançar uma coletânea e ver como eles fazem. Você pode criar suas poesias, seus poemas com várias finalidades, para vários públicos. Eu posso escolher um tema, eu posso falar sobre preconceito, e vou fazer poemas inspirados nisso, e eu vou usar o ponto de vista, sei lá, de uma pessoa que sofre bullying, que sofre preconceito. O que eu vou fazer, né? A gente pode usar isso do ponto de vista também nos poemas. Sei que poema é um pouco mais complexo, eu não sou especialista nisso, mas enfim. Para isso, dependendo do que você está oferecendo na sua obra de poesias, isso vai te ajudar a compor a sua sinopse. Você pode, no caso, se for uma obra com uma finalidade específica, são poemas para reflexões de fim de ano, para dar de presente de Natal. Já vou criar uma capa que faça o meu livro parecer um presente de Natal, que remeta às festividades de fim de ano. E na sinopse eu vou colocar esta obra para ser presenteada a alguém que você ama no Natal, ou esta obra é para aliviar o coração de quem perdeu um ente querido, esta obra é para você se declarar para o seu amor. Enfim, você pode, né, na sua sinopse, você deixa clara essa finalidade, se ela existir. E eu não sei, no caso da Maria Aparecida, se era uma pergunta específica sobre sinopse para obras, né, fantasia, romance, enfim, para prosa, ou se era específica por causa dela de poesia. Então, poesia, acho que somando o que eu falei aí para ela e para a Fran, se você tiver aí, Maria Aparecida, e o que eu falei não tá te atendendo, me avisa. Mas, falando em obras em geral agora, tanto poesia quanto prosa, a sinopse, como a gente falou lá no curso presencial, ela tem que instigar a curiosidade do seu leitor em primeiro lugar. Você tem que mostrar ali o mínimo possível da sua obra, para ele saber o que ele vai ter lá dentro, sabe? Como você ter uma caixa. Imagina que você é um vendedor, você tem uma caixa fechada e você está vendendo para o seu cliente essa caixa fechada. Eu posso abrir para ver? Não, você só pode abrir se você comprar. Mas como é que você vai convencer essa pessoa a comprar essa caixa?
Num livro, a gente começa trabalhando a capa, toda a parte externa, que seria a parte externa dessa caixa. Uma caixa bonita. É uma caixa com alguma coisa interessante para jovens. Vou pôr elementos e cores para os jovens. Mas você, na hora de escrever sua sinopse, ou na hora de aprovar a sinopse da sua editora, de quem está te ajudando com esses textos, você tem que pensar que é um texto que você está falando para essa pessoa querer comprar uma caixa fechada. E ela saber, se eu abrir essa caixa, é um pouco disso que eu vou encontrar aí dentro e eu vou sanar a curiosidade que aquelas reticências deixaram. Então, por exemplo, eu escrevi história, vou pensar um caso real, a história da Beth Levitt, né? Não vou contar spoiler, tá, gente? Mas, assim, é a história da Emily, que perdeu os pais, viveu em um abrigo de meninas a vida inteira, e ela tem com ela o livro que a mãe lia para ela na infância, que é Doce Acaso. E nesse livro Doce Acaso aqui tem Beth Levitt, uma bailarina que encontra um príncipe e vive feliz para sempre. Então, quando a Emily, lá no orfanato, está fazendo 18 anos, soprando a velhinha do bolo, e daquele dia em diante ela vai viver no mundo real, na casa que os pais deixaram para ela antes deles morrerem, ela sopra as velhinhas e deseja, quero ser Beth Levitt. E aí tem um dia que ela tá na rua pensando, eu preciso arrumar um emprego, porque agora sou eu por mim mesma, né? Tô aqui por conta própria. Ela sai procurando emprego, um olheiro manda ela para uma agência, né, de talentos, falando, olha, você tem cabelos lindos, estamos fazendo seleção de modelos para comercial de shampoo, você tem grande chance, ó, pega esse cartão, entra lá que vão te mandar para a sala de seleção. Quando ela chega lá, mandam ela para a sala errada. É a sala de seleção para a atriz da adaptação do livro Doce Acaso, que é o da Beth Levitt, essa seleção, e ela descobre que quem também está fazendo parte desse filme é Chris Martin, um ator por quem ela é apaixonada. Acaba aí. Ficou esses 3 pontinhos. O que são esses 3 pontinhos? É o que vai fazer o seu leitor ler seu livro. Então, eu conto do que se trata a história, você dá um ambiente, você conta qual é o contexto. O contexto é uma menina romântica que lê o livro, sai, é mandada para a sala errada e ela se vê diante da possibilidade de trabalhar num filme com um ator que ela ama. Né? Então, a pessoa fica curiosa. Nossa, e agora? Meu Deus! E a pessoa mais que isso se identifica. E se fosse eu? Imagine eu chegando lá e o Henry Castelli, que eu amo, e o Rodrigo Hilbert, que eu adoro. Eu descubro que eu tô na seleção de um filme e ele tá lá fazendo parte do teste. Então a pessoa se identifica, a pessoa fica curiosa, a pessoa fica animada. Quem gosta de livro romântico já sabe que vai rolar um romance ali, já sente, ai, que belezinha, imagine que lindo ela se envolvendo com o ator. Ou não sabemos. Né? Então a gente também não pode enganar o leitor. De repente eu vou dar um destino super cruel para Amy, eu faço uma sinopse toda fofa, uma capa toda romântica e o cara é um canalha, trata ela mal e abandona ela. Não sei se é isso que acontece, mas a gente deixa para o leitor o gostinho do que ele vai ter e a curiosidade do que vai acontecer. É isso que vai fazer ele não só entender do que se trata a sua história, não se preocupe em fazer um resumo, em só contar. Eu preciso informar o meu leitor do que se trata esse livro. Não é só informar, é deixar ele curioso, é mostrar. Começa aqui e a partir daqui eu não sei mais o que acontece. E você solta. Sabe aquilo, postei e saí correndo? É isso que você vai fazer na sinopse, escrevi e saí correndo. Agora, você quer saber? Compra essa caixa fechada, na sua casa você abre e descobre. É isso que ele vai fazer com o seu livro. Eu dei também no curso o exemplo de O Código da Vinci, que na época em que foi lançado, ele ficou muito conhecido por ser um livro que abordava as polêmicas da Igreja Católica. Isso, inclusive, gerou muita polêmica, né? Ele falava de temas polêmicos, gerou muita polêmica, o livro virou filme, saía notícia sobre aquele livro por causa dos assuntos que eram abordados. Então, na hora do cara criar sinopse, a gente sabe que existem os dramas paralelos. Tem o drama do próprio personagem, ele tem seus medos, ele tem sua história de amor. O que você vai colocar na sinopse? Você vai colocar que Robert Langdon é um pesquisador, um professor que conhece outra pesquisadora e juntos eles recebem uma missão e acabam se apaixonando no processo. É isso que eu vou pôr na sinopse? Não é. Não é isso que é o diferencial da minha história. Não é isso que é o ban da minha história. Qual que é o ban da sua história? É o romance? É a história de amor? Então faz a sinopse focando a história de amor. Não, eu estou abordando bullying. Fala do bullying na sua sinopse.
Não, eu estou abordando a superação de uma doença muito difícil. Eu estou abordando a superação do vício de dependência em drogas. É um cara dependente lutando para se livrar. Ele também vai viver outros dramas, mas o diferencial é isso. Fala-se pouco nisso. É isso que torna a minha história interessante. Fala disso na sua sinopse. Deixa isso presente ali para atrair as pessoas certas para a leitura do seu livro. Ok? Maria, me conta aí se atendi a sua dúvida, tá bom? Vamos lá. Naira, programação para vir para a Bahia, Cláudia Suzana perguntou. Ainda não, Cláudia. Então, pessoal, muita gente, quando eu anunciei a oficina literária em Presidente Prudente, foi a Secretaria de Cultura que me chamou. Então, assim, eu gostaria muito de eu, por conta própria, se dependesse da minha vontade, eu ia para o Brasil inteiro, né? Mas muitas vezes a gente acaba dependendo de ser chamado, de dar certo, de fazer parceria. Às vezes algum evento, a organização nos chama, inclui a nossa participação. Então, vocês que estão, às vezes, querendo, seja a oficina, seja a minha participação em evento, para autógrafos, quando vocês tiverem oportunidade, conversar com o organizador, ou me manda, viu, Sam, vai ter esse evento literário. De repente eu entro em contato, eles acham interessante minha participação, me incluem na agenda. Então, depende um pouco desses procedimentos também. Eu tô contando porque às vezes as pessoas ficam chateadas e falam: ai, você veio para Prudente, mas nunca veio para minha cidade. Você já veio 3 vezes para Quatá, mas nunca veio para não sei onde. Não é porque eu tô escolhendo. Ai, quer saber? Deu vontade de ir para Quatá de novo, vou fazer um evento lá. A gente vai para onde a gente é chamado, para onde as pessoas querem, né? Onde os eventos dizem: olha, a gente colocou você na programação, você topa participar? Então, é mais ou menos assim. Às vezes a gente depende também da ajuda de vocês, de entrar em contato com o organizador e falar: viu, a gente quer a Samanta, ou a gente quer a Marina Carvalho, a Laura Conrado, a gente quer fulano, Maurício de Souza. Vocês falarem ou passar para a editora, para o escritor que está tendo essa feira, para, quem sabe, a gente fazer um contato, né? Mas, gente, depender da minha vontade, eu tô cada semana num lugar, porque eu adoro estar com vocês, adoro esse contato com vocês. Ana Mercury tá amando. Beijão, Ana. Aqui a Maria, que perguntou sobre sinopse, colocou: é errado colocar o nosso objetivo na sinopse? Também não sei, Maria Aparecida, se você está falando sobre poesia, sobre obras, né, de ficção, prosa, mas o objetivo da obra, você quer dizer? Eu não sei se eu entendi a sua pergunta em relação a colocar o nosso objetivo na sinopse. Talvez o seu objetivo com a obra, como a gente estava falando, né? O meu objetivo é curar corações que, sei lá, pessoas que sofreram um rompimento traumático. Às vezes é esse o tema central dos seus poemas naquela coletânea, é tudo voltado a esse tipo de pessoa. Eu acredito que não tem problema nenhum, especialmente quando é obra de não ficção, né? Quando a gente tem uma obra, por exemplo, uma autoajuda, aí você tem que colocar o objetivo. O objetivo desse livro é te ensinar a gerenciar suas finanças em casa. O objetivo desse livro, você vai ler esse livro e você vai se tornar uma pessoa melhor. Você vai acompanhar essa rotina de meditações e você vai ficar mais calmo. Aí sim, um livro de não ficção, você deve pôr o objetivo. E talvez um livro de poemas, se você criar com uma intenção específica, pode ser que seja interessante também, porque aí você vai alcançar o centro, o coração do público que está precisando ler alguma coisa sobre aquele tema, né? Ah, legal. Aqui a Jennifer está perguntando sobre prólogo. Jennifer, se não der tempo de chegar na sua pergunta, eu tenho um vídeo no YouTube sobre prólogos e epílogos, tá? Digita no YouTube Samantha Holtz prólogo. Provavelmente vai aparecer lá o resultado, ou entra no meu canal. Não faz tanto tempo que eu gravei esse vídeo. E se precisar, me pede inbox que eu te mando o link. Ah, obrigada. A Maria falou que esclareceu. A Fran aqui, Quatá pode vir uma vez por ano. Ah, aqui. A Joyce Lourenço, falando que tá amando a live também, deixou a perguntinha dela. Aqui. Obrigada, Joyce. Vamos, então, para mais uma pergunta do pessoal do curso. O Lenin Pessoa me perguntou: eu penso em publicar por conta própria através da Amazon. E com isso eu terei de me encarregar de todo o processo de edição e montagem, né? Ou pedir ajuda para alguém, ou realmente, né? Quando a gente não lança nosso livro por uma editora, tem todo o processo editorial. O Lenin está muito certo, e a gente falou muito disso no curso também, de se preocupar. É ele o responsável por tudo que vai estar e tudo que não vai estar ali no livro dele, na obra virtual dele. Queria saber quais são os elementos
né, folha de rosto, dedicatória, prefácio, etc., que devem obrigatoriamente conter no arquivo quais são opcionais e quais são proibidos. Então, Lenin, eu até dei uma procurada aqui, porque a gente nunca sabe de cor essas coisas, né? A gente tá tão acostumada, mas deixa eu ver se não vou esquecer de nada. Tem essa folha de rosto, que é aquela primeira página, com o título e subtítulo, né? Tem a capa, aí já tem uma folha de rosto, às vezes uma folha em branco antes da folha de rosto. É opcional, mas normalmente tem. Principalmente se for uma obra física, é uma folha que o escritor tem espaço para autografar. É bem interessante ter essa folha de rosto. E atrás dessa folha, ou se for uma obra digital, a página seguinte, tem a página de créditos, que eu acredito que essa sim seja uma página, vamos dizer, obrigatória, no sentido de você dar o crédito não somente aos direitos autorais daquela obra, se é uma obra que você já registrou, você coloca lá todos os direitos reservados, seu nome, o ano de edição da obra. Aí você pode pegar outros livros para se basear no padrão com que isso é feito, os textos padrão, dependendo de como a sua obra, se ela está registrada ou não. E não somente colocar esses créditos, mas o crédito do revisor, do capista, diagramador, da foto. Às vezes tem uma foto, alguém tirou uma foto para pôr na capa, ou a foto do autor. Tudo ali você coloca os créditos. Então põe revisão, fulano de tal, diagramação, fulano de tal. E acho que deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Os direitos reservados. E, às vezes, dependendo do tema que você vai abordar, você pode colocar ali aquela declaração de que esta é uma obra de ficção, qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência, né? Se você acha que aquilo pode vir a ferir um grupo de pessoas ou algum assunto específico. Em questão de proibição, essa página de créditos, não sei se é por ser proibido ou por ser padrão, mas dificilmente você usa diagramação nela. Né? Porque depois dela pode vir agradecimentos, dedicatória. Agradecimentos pode estar no começo ou no fim do seu livro. Dedicatória, para quem você dedica essa obra. Uma epígrafe. A epígrafe é aquela citação, frase, trecho de música, de poema, que você coloca, às vezes, no cantinho ali da página, que tem a ver com o tema ou com o sentimento que vai ser explorado na sua história, com o desenrolar da sua história. E aquilo já vai ajudando a preparar o seu leitor para o que está por vir. Isso é totalmente opcional. Sumário, ele não é obrigatório. O índice, no caso, né? Introdução, página tal. Capítulo 1, página tal. Ou os títulos dos capítulos. Mas no caso de um e-book, eu acho que é interessante porque você pode transformá-los em links. E às vezes o leitor está lendo, ele entrou em outra obra, voltou para o seu e não lembra em que página ele parou, ele pode clicar ali no capítulo e ir direto para a página que ele lembra que ele estava. Então, eu acho que é interessante um sumário. Eu não sei nem se ele é gerado automaticamente no caso da Amazon, mas se for, né? Se não for, você pode criar. Nota do autor, você pode criar uma nota para o seu leitor, você pode ter um prefácio escrito por um outro profissional ou escrito por um profissional da área que está presente no seu livro. Vamos supor que o seu livro fala muito sobre filosofia. Você convida um filósofo para fazer um prefácio, até dar um pouco mais de propriedade, um pouco mais de peso, né, para a sua obra. É tudo opcional, mas assim, o legal é que você pode trabalhar a diagramação neles, colocar desenhos. Eu vou usar uma página preta com letra branca, tudo bem, usa. Né? Mas o que a gente vê normalmente é nessa página de créditos, ela tem um padrão que dificilmente foge daquilo. O pessoal não bota coraçõezinhos, estrelinhas ali, né? Ela é sempre bem padrão. Acho que é só nisso que você talvez possa se atentar para manter do jeito de sempre, né? Mas o resto é tudo opcional e você pode brincar ali também, tá bom? Se tiver alguma dúvida ainda, me fala aqui nos comentários ou me manda e-mail depois, para a gente responder. Deixa eu ver aqui as outras perguntas. Lá, Letícia Godoy falando que também concorda com o que foi falado da sinopse. Já falou sobre isso no YouTube também. Lá, Letícia Godoy também tem canal para escritores no YouTube. Vamos lá conhecer também. A Mayra Carvalho. Ainda sobre sinopse, se meu tema principal é um ponto de virada-chave do livro, como colocar na sinopse sem dar esse spoiler? Deixa eu pôr aqui na fila, Mayra. Não sei se vai dar tempo de chegar na sua pergunta, mas qualquer coisa, eu faço um videozão gravando todas as respostas que não deram tempo de ser ditas aqui, tá bom? Milton... o Milton mandou um link aqui sobre prólogo. Obrigadão, Milton. Que legal ver você por aqui. A Mayra falando, eu escrevi o prefácio do livro dela, é verdade. A gente se conheceu no curso do Felipe Colbert, né, Mayra? Acho que foi lá que a gente... Não sei se a gente se conheceu ou se lá que a gente conversou mais.
e amei o livro dela. E tá lá, meu prefácio. É muito bom quando a gente recebe esse tipo de convite e tá no momento que dá para aceitar, né? Porque tem hora que a nossa vida está uma loucura. Ah, aqui a Letícia também está deixando uma dica. No e-book, no programa Diagramar do e-book, a gente linka as entradas, e aí quando o leitor clica no índice, aparece já. Não é gerado automático. Pelo menos eu não sei como fazer isso, a não ser que o texto esteja com o estilo título. Quando você configura o título como padrão de título dentro do Word, por exemplo. Acho que é isso, né, Letícia? Ela está falando aqui do programa de diagramação, né? Então, obrigada pela colaboração, Lê. Eu li aqui para o Lenin poder também saber, caso ele não leia o comentário, né? Ah lá, Mayra, foi lá que a gente se conheceu, sim. Vamos para as perguntas que estão chegando aqui, ó. Então, a primeira da fila, da Janaína Soares. Oi, Samantha, gostaria de saber se é possível viver de escrita no Brasil. Não sobreviver, mas viver com uma boa renda. Sou escritora de início de carreira e adoraria viver de escrita. Sou de Emilianópolis, pertinho de Presidente Prudente. Ai, que legal! Muito bom, obrigada pela pergunta, Janaína. Olha, eu fiz um vídeo também sobre isso no YouTube. É possível viver de escrita? Temos escritores no Brasil hoje em dia vivendo dos seus livros. É lógico, uma pessoa que vira um best-seller, vende milhões de cópias, a gente faz a conta, faz a matemática e vê, poxa, né? Os direitos autorais já garantem isso para ela. Eu dei esse passo no ano passado. Essa tentativa, e assim, eu fui estudando como é que as coisas foram acontecendo. Durante todos os primeiros anos da minha carreira, eu tive um outro emprego paralelo, vamos dizer, para ganhar mais dinheiro por ele, porque a escrita dificilmente me dava o retorno financeiro necessário através somente dos direitos autorais. A gente sabe que é difícil, que as editoras normalmente pagam a cada 4 ou 6 meses, e é uma porcentagem que a gente recebe, dependendo da quantidade vendida, nem sempre é suficiente para dizer que, vou me bancar todos os próximos meses com isso, né? À medida que você vai tendo mais livros e vai recebendo mais direitos autorais, isso vai melhorando, mas eu fui percebendo no ano passado, quando eu fechei um contrato legal, e eu parei e pensei, quer saber? Eu vou dar o primeiro passo, eu não vou esperar ganhar dinheiro na carreira literária para abandonar todo o resto. Eu vou primeiro me jogar, tipo, universo, Deus, estou aqui me dedicando só a isso, para ver o que acontece, ver como vai ser meu retorno, e saber, qualquer que seja ele, seja muito ou seja muito pouco, eu dediquei todo o meu tempo para isso, e esse é o retorno que eu estou tendo com essa dedicação que eu estou dando. Então, eu fiquei naquele momento em que eu pensei, acho que é o momento de eu dar esse primeiro passo, e não ficar esperando vir o retorno financeiro. Eu achei que ele ia vir quando eu me propusesse a me dedicar mais tempo a isso. E o que eu percebi foi, direitos autorais, por mais que a gente trabalhe, por mais que a gente esteja em cima, enquanto a gente ainda não alcança ali uns dígitos muito altos de vendas, enquanto a gente ainda está crescendo, graças a Deus, em números legais, mas ainda não suficientes para pagar todas as contas durante 6 meses, realmente não dá para a gente no início da carreira contar só com eles. O que você pode fazer? Você pode oferecer outros serviços dentro da sua área, que mesmo sendo área literária como um todo, às vezes você tem especialidade em alguma coisa. Tem gente que faz a ilustração do próprio livro, tem gente que escreve livro infantil, tem gente que escreve ficção, terror. Você pode, às vezes, essas próprias oficinas literárias, você criar um projeto de oficinas, você se cadastrar em programas, às vezes, do Estado, para você poder oferecer seu serviço, oferecer seu conhecimento, tá presente em eventos, às vezes, que estão contratando profissionais para fazerem parte da sua agenda. Nem todos, a gente sabe que a maioria dos eventos, a participação do autor ou do profissional que eles contratam, do artista que eles contratam, muitas vezes eles bancam os custos, mas não existe um cachê, né? Alguns têm, outros não. Então, assim, você pode também, além de ficar ali esperando o relatório de direitos autorais e ter um dinheiro a partir dali, você pode tentar procurar outras atividades. Algumas foram chegando até mim e eu fui percebendo nisso uma possibilidade também. Muitos escritores pedindo leitura crítica, pedindo mentoria literária, pedindo esse tipo de trabalho, copydesk. Inclusive, eu fiz o curso com a Ibrahima, que eu comentei, que ela falou um oi aqui nos comentários. Não sei se ela ainda está aqui com a gente. Fui atrás de fazer curso, inclusive, para poder oferecer esse serviço, mas não só. Tem muita gente que confia em você porque te acha talentoso, mas
eu quis passar a oferecer esse serviço, mas com propriedade, né? Com conhecimento. Eu não queria fazer de qualquer jeito, só na intuição. Fui fazer esse curso, já tenho clientes que eu estou trabalhando agora com isso, e outros que às vezes perguntam, pedem. Então, são outras alternativas que você vai encontrando no mercado para você ter o retorno financeiro e conseguir, de repente, se não viver, pelo menos por enquanto, apenas dos seus direitos autorais, você consegue viver da carreira literária, oferecendo cursos, né, estudos, enfim, oficinas literárias, que seja, fazendo parceria com outros escritores, oferecendo leitura crítica, seja remunerado, seja trocando serviços, oferecendo serviço de revisão, se você é formado aí, né? Ah, sou formado em letras, eu tenho curso de gramática, X. Parece, de repente, mesmo você tendo que ter outros trabalhos, além de se sentar e escrever sua história, eles estão todos relacionados à carreira literária. E eu acho que isso já é algo muito bom. Mas assim, não se sinta mal se principalmente no começo você ainda precisar ter outro trabalho, seja ele período integral ou meio período. Eu sei que nosso sonho, porque o meu também, é a gente, do começo ao fim do dia, ter todo mundo cuidando de tudo. Ter uma pessoa cuidando das minhas redes sociais, uma cuidando dos meus eventos, da minha agenda. Meu único trabalho é me inspirar e escrever. E eu tenho dinheiro suficiente para pagar essas pessoas e para me bancar também. Ainda também não é possível ainda para mim. Assim, eu tive, graças a Deus, venho tendo bons retornos, mas não suficientes ainda. Mas agora que vou casar, gente do céu. Então, mas a gente vai se encontrando, a gente vai encontrando os caminhos, né? Cíntia Oliveira. Oiê, sou jornalista e aspirante a escritora. Aspirante porque não tenho nada publicado, por pura questão de excesso de autocrítica. Te entendo, toca aqui. Qual dica você tem para pessoas com esse probleminha? O que costuma fazer quando tem bloqueios? Cíntia, eu acho que a autocrítica, pelo menos é o que eu percebi em mim e eu fui trabalhando em mim, foi funcionando. Ela está muito mais relacionada ao medo do julgamento do que a gente ser perfeccionista. Fez sentido para você? Não sei se faz. Se fez, dá um toque aqui, porque eu percebi isso em mim. Eu, no começo da carreira, até antes de começar a publicar, eu me julgava perfeccionista. Mas eu comecei a perceber que eu tinha muito mais medo do julgamento dos outros do que isso ser um problema de eu me julgar com rigor demais. Então, a partir do momento em que você colocar na sua cabeça o seguinte, eu vou receber crítica boa e ruim. E tá tudo bem, porque todo mundo recebe. Os maiores best-sellers são bombardeados por um e idolatrados por outros, porque o meu não vai ser também. Crítica negativa faz parte, e assim, eu tinha grande... Até hoje, assim, acho que todo mundo, ninguém gosta, mas até hoje eu trabalho isso em mim. Isso às vezes me bloqueava no sentido de eu ter uma ideia, eu querer escrever uma história, e eu me bloquear, porque eu tinha muito medo de como isso ia ser recebido pelo público. Eu tinha aquele receio de, meu Deus, as pessoas vão se sentir ofendidas. Eu começava a pensar em tantos detalhes que, no fim das contas, ninguém ia estar muito preocupado com isso. Só eu, por causa do medo de provocar algum impacto negativo envolvendo o meu nome, envolvendo minha obra, envolvendo meus leitores, ofender algum grupo de leitores, escrever alguma coisa, às vezes, que, nossa, não, será que isso vai ser bem recebido? Enquanto artistas, a gente tem que estar... vamos dizer assim, propensa a sofrer as consequências da nossa arte. Eu sou uma artista, é igual aquele artista que deu a maior polêmica, que ele teve... Eu não vi exatamente o que aconteceu, mas ele ficou nu e ele disse que aquilo era parte da exposição artística, não sei se de um museu, de uma mostra, enfim. Ele estava plenamente consciente e, às vezes, essa polêmica fazia até parte da estratégia de divulgação dele. Ele sabia que aquilo ia ser noticiado, mas ele estava pronto para arcar com as consequências. É como você, eu quero escrever um romance fofo e eu estou pronta para arcar com as consequências de quem vai dizer que é muito meloso, de repente uma menina que é mais durona vai ler e vai detestar e vai dar uma estrela. Ou, ao mesmo tempo, eu estou disposta a matar meu personagem no final e saber que muita gente vai amar meu livro por isso e muita gente vai odiar. Eu não faço isso, né, gente? Às vezes. Eu estou disposta a abordar um tema polêmico e saber que muita gente vai concordar, mas muita gente vai discordar também. Só que uma das minhas intenções como escritora é provocar esse tipo de questionamento, é provocar esse tipo de discussão saudável. Legal, é como autor de novela. Colocaram agora em uma novela que acabou recentemente a questão do transgênero.
Muita gente ficou horrorizada por aquilo estar sendo exposto, muita gente achou maravilhoso aquilo ser abordado, achou que aquilo provocou uma discussão, mas gerou, o assunto veio à tona. Muita gente, cada um recebeu de um jeito, porque isso também depende das crenças de cada pessoa. Cada pessoa aceita ou não aceita esse assunto com suas particularidades. Então, isso também precisa ser respeitado pelo artista, pelo autor da novela, pelo ator, enfim. Mas você, como artista, eu acho que tem muito a ver com uma coisa que a gente falou, você não estava, acho, no curso. Acho que não. Mas a gente falou muito disso no curso presencial. Você tem que, enquanto escritor, saber qual é o seu objetivo no sentido de o que eu quero provocar no meu público. Eu quero divertir, eu quero emocionar, eu quero apaixonar, eu quero provocar. Tem artista, a gente até deu o exemplo do Felipe Neto, que o cara é polêmico, mas ele quer ser polêmico, faz parte da pessoa dele ser polêmico. É isso que as pessoas que o acompanham esperam dele, esperam polêmica, esperam que ele vá lá e tudo aquilo que as pessoas têm tato para dizer, ele fale na lata, sem filtros, sem eufemismos. Então, quem é você enquanto artista? E vista isso, pega isso para você e joga no seu trabalho. Eu acho que isso vai te ajudar a se aceitar melhor enquanto artista e ter menos medo de polêmica, porque tudo bem, muita gente não vai gostar, vai criticar você, mas muita gente vai te amar por isso. É melhor isso do que você ficar ali no meio termo que ninguém se apaixona e ninguém odeia. Todos gostam, médio, né? Não é talvez o melhor caminho. Lidaiana perguntou: Sam, qual foi o leitor que mais te marcou com um testemunho de como seus livros o ajudaram de alguma maneira? Perguntinha direto do Ceará. Nossa, tantos testemunhos. Gente, eu me lembro de um, na semana do lançamento de Quando o Amor Bater à Sua Porta. Foi o primeiro feedback que eu tive. Tinha lançado, lançou numa quarta-feira. No sábado, chegou uma mensagem de uma leitora que me adicionou no Facebook, não me conhecia ainda, eu aceitei, né? Eu vi que ela gostava de livros, tal, que ela tinha, não sei se ela tinha postado alguma coisa sobre o meu livro. Aceitei, daqui a pouco vem o inbox dela, falando: Sam, eu não conhecia você, não conhecia seu livro, mas eu acabei de ter um término muito traumático, não sei se era de um noivado, de um namoro, e eu fui na livraria, meio sem rumo, seu livro me chamou a atenção, é como se ele me chamasse e falasse: me leia. E ela disse que ela leu no fim de semana, não lembro, acho que então foi o contrário, lançou no sábado, ela mandou mensagem quarta. Ela disse que ela leu no fim de semana, ela passou o sábado e domingo imersa ali na leitura, lendo, e ela disse: eu renasci junto com sua personagem, eu te agradeço muito, porque eu sou outra pessoa agora em relação a quem eu era antes de começar a leitura, e isso é graças a você, ao seu livro. Saber que a gente provocou uma transformação dessas, e assim, a gente nunca sabe até que nível isso vai chegar, você não sabe quanto aquilo estava doendo para a pessoa, que dor o seu livro foi capaz de curar. Teve um outro rapaz, não sei se ele está aqui acompanhando ou se ele gostaria que eu contasse isso, então não vou falar o nome dele. Ele me disse que com a leitura de Renascer de um Outono, ele tomou a decisão de construir a casa dele. Nem tem isso tão evidente, tem alguma coisa relacionada a construir a casa dos sonhos, mas ele disse que deu start, deu clique na cabeça dele que ele ia construir a casa dele, e foi graças ao meu livro. Fiquei, uau! Olha como a gente é capaz de impactar a vida dos outros. E volta no que eu falei na pergunta anterior para a Cíntia. A gente tem que saber o que a gente quer provocar com a nossa história, porque a gente vai provocar alguma coisa. Seu livro pode deixar alguém profundamente deprimido ou pode salvar a vida de alguém, literalmente. Letícia Gomes. Sempre tive dúvidas... 10 minutos. Vou tentar responder todo mundo, gente. Sempre tive dúvidas sobre como funciona para enviar um manuscrito para as editoras. Existe primeiro uma aceitação ou não, né? E cada editora tem seu custo, acredito. Confesso que não entendo nada nessa parte. Letícia, como esse é um assunto muito extenso, eu vou ver o título que está aqui no meu YouTube. Eu tenho um vídeo exatamente sobre isso. Como enviar seu manuscrito para as editoras. Existem, só assim, de forma bem geral, existem editoras que elas são sob demanda, e existem editoras tradicionais que ela vai pegar seu livro, ela vai gostar do seu livro, ela vai falar: vou publicar seu livro, vamos fechar contrato, eu arco com todos os custos de impressão, revisão, distribuição, e você só recebe seus direitos autorais. Essa é a publicação tradicional, a publicação com a qual a gente sonha no começo da carreira, né? E existe a publicação no que a editora funciona um pouco mais como uma gráfica, ela faz uma seleção ou não,
e vai falar, ok, vou imprimir uma quantidade de X mil exemplares, ou de 500 exemplares, 100 exemplares. Às vezes o autor fica com uma quantidade para ele vender, às vezes a editora vende no site dela ou em livrarias que ela tem parceria, mas às vezes o escritor precisa participar com algum investimento, ou pagando, ou comprando uma quantidade de livros, ou pagando pela impressão, literalmente, como eu disse, como uma gráfica mesmo. Mas ó, aqui, os primeiros vídeos da minha playlist Sou Escritor e Agora, o canal, quem não conhece ainda, que lá conheceu, o canal se chama Samantha Holtz, igual meu nome aqui no Face, tá, gente? Ó, tem aqui, Sou Escritor e Agora, escrevi um livro, e agora, o vídeo número 3. Quero publicar meu livro, como enviar meu original às editoras, vídeo número 4. Esse tem todas as informações, inclusive sobre registro na Biblioteca Nacional, então pode te ajudar, viu, Letícia? O que as editoras estão procurando, né? Contrato de publicação, tal. E tem um que é mais recente, deixa eu achar aqui para você, que eu sei que ele também vai te ajudar. Que eu fui, no começo do meu canal, eu segui um raciocínio, depois eu fui ficando mais aleatória. Aqui, como me lançar como escritor, não. Linguagem, deixa eu ver aqui dos últimos, descrevendo, tempo cronológico e psicológico, 5 dicas para escritores. Fala sobre book proposal. Deixa eu tomar água, gente, tô perdendo a voz. O vídeo número 48, Book Proposal, o que é e como fazer o seu. É um documento interessante para você mandar junto ao seu original para as editoras, tá? Eu acho que era esse que eu estava procurando. Enfim, entra lá, vou pôr aqui nos comentários para vocês, gente, o link dessa playlist. Explora os títulos dos vídeos, vê o que interessa para você, vê o que te ajuda e assiste. Né? Então, às vezes a sua dúvida é um pouco mais específica. E então, por isso que eu não vou me alongar, porque são muitos os detalhes. Espero que esses vídeos já te ajudem a esses primeiros passos. Roberta Santos, de todos os seus livros, qual foi o mais complicado de escrever? Eu acho que o Pássaro, por conta de toda a pesquisa, né, para contextualizar, ele se passava em tempos mais antigos, né? Então eu precisava ter todo aquele amparo de informações para poder escrever. Mas quando o amor bater a sua porta, para mim, foi o que mais deu trabalho na etapa de preparação da editora. Que a editora me sugeriu 1 milhão de coisas para a gente mexer. Que quem trabalha, né? Quem publica em editoras tradicionais sabe que a gente tem, antes mesmo da revisão gramatical, a parte de preparação, que a editora te ajuda a pensar em todos os detalhes, pontos de virada da história, em tudo que envolve a construção do seu personagem, da trama, cenas que estão sobrando, cenas que estão faltando, profundidade. E assim, a gente chegou a mudar a cidade em que a história se passava, porque dava mais certo com alguns detalhes da minha personagem. E ela se passava originalmente no estado de Minas Gerais e ela passou a acontecer no sul, no Paraná. Então, tinha lugares reais que eu tinha colocado, o aeroporto de Confins, uma casa de repouso onde o avô da Malu morava. E eu tive que migrar tudo isso para o sul. Deu bastante trabalho. E fora vários outros detalhes, outras cenas que eu concordei com a editora, nossa, vai ficar mais forte assim. Então, tinha cena nova que eu criei, teve cena que eu cortei. Então, ele foi o que mais deu trabalho nesse sentido, mas foi um trabalho muito bom, muito bem-vindo. Eu quis aquele trabalho. É ótimo. Quando tem um editor que mergulha aqui, foi a Lê, né? A Alessandra tinha entrado aqui. A querida Alessandra Ruiz, um beijo, que ela é uma editora maravilhosa. Ela que trabalhou esse livro comigo e, gente, faz toda a diferença. Faz muita diferença. A Lidaiana mandou aqui, também queria pedir para aqui, ou em algum vídeo do YouTube, dar dicas de como criar uma boa sinopse. Sempre tenho dificuldades nessa parte. Lidaiana tem vídeo lá, só pesquisar lá no meu canal, sinopse. Como escrever uma boa sinopse, como criar uma boa sinopse, alguma coisa assim, tá? Raquel Felício. Qual foi a sensação de ir a uma loja e ver seu livro à venda pela primeira vez, Samantha? Ah, era o meu sonho, né, Raquel? Como escritores, né? Eu lembro que eu pensava, imagine que lindo eu segurar o meu livro, imagine que lindo eu entrar numa livraria e ver meu livro à venda. A primeira vez que eu vi foi no lançamento do meu livro, em Sorocaba, na livraria, já era Saraiva, era a antiga Siciliano, tinha virado Saraiva, no Shopping Esplanada, Sorocaba, na noite de autógrafos. Então, quando eu entrei, não só meu livro estava à venda, como para o evento, os livreiros tinham preparado toda uma exposição dos meus livros. E eu não conseguia parar de olhar para eles.
E até hoje, se eu entro numa livraria e o meu livro tá ali em destaque, numa ilha, ou tá numa estante, a gente sempre procura, né? O olhinho procura. Foi uma sensação, assim, de sonho de infância realizado, né? Um sonho que eu carreguei por muito tempo. Não só o sonho, mas todo o esforço por trás daquilo se concretizar, né? A gente sabe que é muito difícil, assim, você conseguir não só concretizar, não só o trabalho de você escrever um livro, mas de ser aprovado por uma editora. E às vezes é um processo. O meu primeiro livro envolveu investimento. Ele foi uma publicação que eu tive que comprar uma quantidade muito alta de livros. Então, você sabe quanto esforço, quanto empenho tem naquilo e quanto amor tem naquilo, principalmente. Então, você chegar na livraria e não só ver o seu livro ali disponível, mas ver uma pessoa pegando o seu livro para ler, para ver, ler a sinopse, você pensa, meu Deus, ele existe, ele é um produto, ele está à venda, as pessoas podem comprá-lo. Foi sensacional. Mas acho que, assim, a emoção maior de vê-lo pela primeira vez foi realmente quando eu recebi meu lote de livros em casa. E pela primeira vez eu abri a caixa e peguei meu livro pronto na mão, senti o cheiro do meu livro, abracei meu livro, fiz um book fotográfico, literalmente, com o meu livro, que a Tati, minha irmã, pegou a câmera e saiu tirando foto minha com o meu livro. Foi... eu espero que todos vocês, escritores, tenham a oportunidade de viver essa sensação com a realização de vocês. Kátia Regina, o que fazer para não se perder numa trama? Muito boa sua pergunta, Kátia. É lógico, vai depender de todas as particularidades da sua trama, mas o que eu mais recomendo, que vai valer para qualquer tipo de história que você esteja criando, é tenha um roteiro do seu livro, com começo, meio e fim, antes de você se sentar, abrir o Word e digitar lá, capítulo 1, e sair digitando, né? Às vezes a gente tem uma noção de onde a gente vai chegar. Eu sei que a minha mocinha vai conhecer o cara na sauna. Na sauna, meu Deus, que ideia. Tá bom, eu sei que a minha mocinha vai conhecer o cara no clube, ela vai mergulhar, ela vai se afogar, ele vai salvar ela, ele é o salva-vidas, vai chamar ela pra sair, e daí, gente, vão viver alguns momentos juntos e no final acho que vão ficar juntos. Vai terminar num casamento. Ok, essa é a linha da minha história. Mas vai muito além disso. Quem são os personagens secundários? Qual é a função de cada um nessa história? Quais vão ser os pontos de virada? Vai ter um momento de um rompimento? Vai ter um momento de uma grande revelação? Existe algum segredo? Existe algum tema que eu estou abordando dentro de tudo isso? Da questão, ele está traindo, ele é casado, está traindo a esposa? Eu vou abordar o adultério? Eu vou defender? Eu vou ser contra? Como é que ele vai trabalhar em relação a isso? Em que momento a esposa vai descobrir que ele está traindo ela? Olha quantos detalhes para a gente pensar. Então, antes mesmo de eu sair escrevendo, eu, no começo, principalmente adolescente, os primeiros livros que eu escrevi, eu travava na hora que eu literalmente não sabia o que fazer. Eu sabia que, eu tô aqui no momento Renascer de um Outono, meu primeiro livro. A Ana começou a trabalhar na casa do Ricardo. Eu sei que em algum momento o John vai chegar, ela vai rever, meu Deus, o cara que eu gostava na escola. Mas até isso acontecer, será que é o melhor momento para isso acontecer? Será que devia acontecer alguma coisa antes? Mas eu não trabalhei direito a relação dela com a menininha ainda. Será que é melhor eu fazer isso agora? Ou é melhor ela conhecer o John primeiro e eu fazer isso depois? Eu travava. Eu não sabia. Eu sabia que eu estava aqui e ia acontecer alguma coisa ali. Mas e nesse meio tempo? O que eu ia fazer? Eu ficava travada. Porque eu não tinha um roteiro para me guiar nessa parte, né? Então, é sempre interessante você ter ali, nem que seja um resumão, um rascunhão, começo, meio e fim da sua história, deixa grifado coisas que você não tem certeza, coisas que você precisa pesquisar, vai alimentando esse rascunho. Você pode fazer em forma de linha do tempo, em forma de... Fugiu a palavra de novo. Tópicos. Você pode fazer em forma de texto corrido, você pode fazer... O livro que eu estou trabalhando agora, eu dividi de um jeito que eu gostei. Eu escrevi todo o resumão da minha história e eu fui dividindo em prazos de escrita. Então, eu tinha um bloco de texto, eu punha ali o prazo de escrita, eu sabia mais ou menos as cenas que iam acontecer, os objetivos daquelas cenas. Então, eu preciso escrever esse primeiro momento que vai ter a cena no restaurante, vai ter a cena não sei aonde. E aqui o objetivo é deixar clara a rivalidade entre essas duas mulheres, ok. Vai ter uma outra cena que ela vai conhecer o cara, que o objetivo é o cara mostrar pro leitor que ele é um canalha. Ok. Então, assim, eu fui criando, eu tinha essas cenas já em mente, ficou um arquivo gigante. É quase que o seu livro
resumido, mas com detalhes. É o meu jeito de trabalhar, mas assim, qualquer que seja o seu jeito, nem que seja vários tópicos em meia página, mas saiba o começo, meio e fim, personagens principais, secundários, paralelos, funções, né? Existem alguns personagens que são padrões e ajudam uma história a acontecer. Isso te ajuda a não se perder, tá bom? São 7 horas, deixa eu ver se eu consigo responder pelo menos mais uma. Olha, eu vou conseguir responder a do Edson. Vou responder a dele e deixar a da Natália, vou deixar para um vídeo que eu vou pôr no YouTube depois, da Natália Barros, da Letícia Godoy, da Raquel Felício, da Jennifer, da Jennifer tá fácil, porque eu tenho um vídeo, viu, Jennifer, que eu não marquei seu sobrenome. Eu tenho um vídeo sobre prólogo e epílogo. Vai lá no meu canal do YouTube, digita lá, prólogo, epílogo. Tem um vídeo falando só sobre isso. É bem o que você perguntou aqui. Tá? Vou até tirar a sua, querida. Porque... Adoro escrever. Ah, mas ela completou. Adoro escrever, como não deixar a história tão grande? Vou deixar a sua, então, para pensar melhor nessa resposta. Edson, vou deixar a sua também para outro vídeo. Melhor. Senão eu vou querer responder rápido, por causa do horário. Tá? Deixa eu, então, terminar aqui as nossas interações. Para a gente encerrar. Já falei aqui. Aqui, Letícia Godoy. Programas de diagramação. Ela usa o Calibre e o Sigil. Escreve sigilo sem O. Sigilo. Tá? Então, essa é uma dica para quem vai usar um programa de diagramação. Tamara Padilha. Estou no trânsito, não consigo assistir agora, mas farei daqui a pouco. Um dos meus grandes problemas é saber um recheio interessante para a história. Aquilo de mais banal que corre entre o início e o fim. Quais seus conselhos em relação a isso? Estou copiando sua pergunta para o vídeo de perguntas, Tamara. Mas me manda um pouco mais de detalhes depois em box. Não tenho certeza se eu entendi assim, a sua pergunta. Quando a gente fala de recheio, né? Eu acho que eu entendi. O que a gente pode colocar para incrementar? Eu tenho ali a moça o exemplo que eu dei, né? Vai se apaixonar pelo salva-vidas que salvou ela da piscina. Que detalhes a gente pode colocar ali para preencher e deixar a história mais pomposa, mais gostosa, né? Me diz se é isso mesmo, tá? Me manda uma mensagem complementando sua pergunta, só para eu te responder certinho. Ah, Milton, obrigada por colocar o link de novo. O Milton tá de assessor aqui, né? Colocando todos os meus links. Ah, a Letícia também fez o curso com a Ibrahima. Ah, ela aqui. Viu, Ibrahima? Ainda bem que eu não falei mal de você. Brincadeira, não tem como falar mal. Foi maravilhoso o seu curso também. Ela até teve outro curso com ela recentemente, acho que gramática para revisores de texto. A Universidade do Livro vive tendo cursos ótimos. Ah lá, a Letícia falou com ela, tá funcionando. Ela fez o curso da Ibrahima, ela oferece revisão de livros, ela também fez o curso, ela é formada em letras. Legal, é esse o caminho, gente, achar nossas atividades. Aqui, ó, Jennifer Magalhães deixou o link pro conto dela no Wattpad, conto Scarlet, inclusive para mim, é um conto de terror. Quem gosta, vai lá nos comentários para ver, tá? Que vídeo maravilhoso, que lições. Obrigada, Jennifer. Ai, que linda. A Letícia Godoy, eu lembro não falando nada, né? A Letícia Godoy falando que me conheceu com 18 anos aqui, decidiu se lançar. O Milton também mandou para nós aqui o link. Eu mandei o link, eu ia curtir meu próprio comentário. A Lidaiana me dando os parabéns pelo noivado. Deus nos abençoe. Obrigada. A Josi Loyola queria saber se meu livro está em outros países além do Brasil. Acho que só se comprar em e-book. Mas eu mandei esses dias para Marli Carmen. Ela está morando no Peru, em Cusco, no Peru. Ela comprou pela lojinha da Sam. Inclusive tem, se alguém quiser conhecer. loja.samanthaholtz.com.br. Tem meus livros autografados, tem produtos, enfim, mimos. E a gente cotou o frete dos correios. A gente conseguiu, como é livre o documento, a gente conseguiu mandar por um valor legal e eu mandei para ela. Mas venda em larga escala, assim, não tem nas livrarias ainda fora do Brasil. Tenho muita vontade de que isso aconteça, mas acho que já envolve um trabalho com agente literário para oferecer meus livros para as editoras lá fora. Até preciso ver melhor como funciona, Josi, mas não aconteceu isso ainda. Eu não tenho agente literário ainda também. Então, acho que para um próximo passo, quem sabe, vai dar certo desse jeito. A Maria Aparecida agradecendo, que está esclarecendo muitas dúvidas. Obrigada.
Perguntou também se o roteiro pode ser superficial. Como eu falei, Maria Aparecida, depende de quantos detalhes você acha importante que estejam ali no seu roteiro para te guiar e para não deixar você se perder. Por exemplo, nessa primeira parte é fundamental que o casal se dê mal, que eles briguem, que eles não se entendam, porque depois vai ter um ponto de virada, vai ter um grande conflito que vai começar a quebrar o gelo. Vamos supor que você não deixe isso claro no seu roteiro. Você está escrevendo, os dois se odeiam, de repente tem uma conversa que os dois estão se dando super bem. Você mesmo esqueceu que você não podia fazer isso acontecer antes da hora. Deixa ali armadilhas para você não se perder, né? Aqui a Jennifer Magalhães faz o roteiro também. Queria ficar ao vivo até meus alunos me esperarem. Nanana. Ah, tá. Até o fim, a Fran está dando a opinião dela aqui. Roberta Santos agradecendo a resposta. Célia, tudo bem, querida? Eu tô perdendo minha aula de yoga para estar aqui. A Célia deve estar mandando um oi do tipo indiretinha. Oi, está mandando. Que ela faz yoga comigo. De nada, a Jennifer agradecendo, a Josi também. Não tenho ainda previsão, Josi, para lançar. Eu acredito que meados do ano que vem, eu estou terminando de escrever agora, vou dar na mão da editora, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Ah lá, Josi, vamos cotar o frete para Portugal. Se você quiser, me manda sua cidade, a gente cota, quem sabe, é um valor acessível, dá para mandar direto para você. Gente, esse é o horário, né? Encerrou. Como eu disse, essa live, esse hangout, ele faz parte do conjunto de atividades da oficina literária, né, que eu ministrei em Presidente Prudente. A gente teve a primeira etapa, que foi a presencial, os 2 dias de curso. A gente está iniciando uma série agora online. Essa é a primeira etapa. As etapas seguintes, os alunos que estiveram na etapa presencial já têm as orientações por e-mail. Mas eu adorei fazer isso aqui, acho que eu vou fazer mais vezes. Pessoal que não foi respondido, eu vou fazer, então, um vídeo geral no YouTube e postar e depois deixar o link aqui para vocês, sanando as dúvidas que faltaram, que não deu tempo, né? Muito obrigada a todos que estiveram presentes. E estou sempre à disposição. Quem quiser, às vezes, mandar e-mail, mensagem, acho que essa troca é muito válida, tanto para quem ajuda quanto para quem ajuda. A gente aprende muito também, às vezes, com as dúvidas que os outros nos apresentam. Tem muitas coisas que a gente, às vezes, nunca parou para pensar. Espero que tenham gostado, tá bom? Um beijo, vou deixar, agora quando eu encerrar, se eu não me engano, o Facebook pergunta se a gente quer deixar ele disponível. Vou pedir para deixar, torçam para dar certo. Cruzem dedinhos. Beijo, gente!